É importante informarmos e esclarecermos a população que ele não há mudanças, né, com relação à revogação do decreto 212. O que permanece é a aplicação do Código Tributário no artigo 167. O Código Tributário, ele está vigente, não houve alteração de lei, não houve alteração de alíquota, não houve alteração da aplicação da legislação municipal. O decreto 212, ele facilitava a vida do contribuinte, ele regulamentava o procedimento, mas ele não fazia alteração de alíquota e nem aumentava o imposto, porque em 2017, o Código Tributário Municipal foi alterado e no seu parágrafo 12º foi estabelecido que a tabela CUB, né, que é a referência do custo unitário por metro quadrado da construção civil, fosse a nossa referência. E no artigo ainda 167, no parágrafo 11º, aplica-se sobre o valor total da CUB o desconto de 50%. Então, o decreto apenas estava validando essa aplicação do artigo 167 que está vigente. O que é preciso esclarecer à população é porque o município, no ano de 2017, quando foi aplicar a legislação alterada, naquele momento, fez uma interpretação de que nós deveríamos aplicar os 50% apenas de desconto apenas sobre a linha mão de obra da tabela CUB. Por quê? Porque havia uma divergência jurídica brigando aí na justiça, uma discussão se os materiais deveriam compor ou não a base de cálculo do ISS. E essa discussão aconteceu até o ano de 2020, quando o STJ pacificou o entendimento, dizendo que os materiais devem compor a base de cálculo do ISS da construção civil. No ano de 2024, agora, houve recente uma decisão judicial do STF que diz que realmente é preciso que os materiais componham a base de cálculo do ISS da construção civil. Como houve a pacificação desse entendimento, o município de Sinop, por recomendação do controle interno, por informações também da Procuradoria Jurídica, o município ele não pode mais adotar a interpretação que havia sido aplicada de apenas aplicar sobre a mão de obra, o desconto de 50%. Mas é preciso que nós façamos a aplicação do valor da tabela CUB, que já está estabelecido no Código desde o ano de 2017, e sobre o valor total da tabela CUB, devemos aplicar os 50% de desconto. Então é importante informarmos a população que mesmo com a revogação do decreto 212, o município de Sinop precisa cumprir a legislação estabelecida, que é o artigo 167 do Código, e deve incidir sobre o valor total da tabela CUB. Portanto, nós estamos cumprindo o que estabelece a legislação. O município foi prudente até este momento, o município procurou fazer uma interpretação mais favorável ao contribuinte, porque havia uma divergência jurídica e em razão da pacificação, uma vez que decidiu-se, o STF já decidiu essa demanda, o município agora precisa se adaptar e aplicar a legislação conforme o novo entendimento. Frisando mais uma vez, o município não alterou a alíquota, o município não alterou o artigo da lei, apenas estamos cumprindo o novo entendimento. Mais uma vez é importante salientar que o município, se ele não cumprir, né, a aplicação do artigo 167, considerando o valor da tabela cheia, CUB, com o desconto de 50%, ele incorreria, se nós não assim entendêssemos e aplicássemos o novo entendimento, incorreria numa possível renúncia de receita. Por quê? Porque nós teríamos condições de receber um valor a mais, uma vez que até então estávamos calculando a dedução sobre apenas a mão de obra. E não é mais esse o entendimento. O entendimento agora é sobre o valor total da tabela CUB. Então, se o município não se adaptasse a esse entendimento, nós poderíamos sim responder por renúncia de receita e consequências demais jurídicas que cabem ao gestor público como improbidade. Então é importante informar isso. O decreto 212, sim, mesmo ele sendo revogado, a interpretação do decreto 212 da legislação é o que vai ser mantido agora. A aplicação do 167 era a interpretação que estava descrita no decreto 212 que foi revogado. Então, portanto, reafirmamos mais uma vez, o Código Tributário vigente vai ser aplicado conforme o novo entendimento. Os valores, considerando que eles serão aplicados sobre o valor da tabela cheia do CUB, eles irão subir, eles irão permanecer conforme estava descrito no decreto 217. Mesmo eles sendo revogado,
Percebam, a legislação não estava descrita no 217 que está sendo aplicada. Ela estava descrita no artigo 167 do Código Tributário Municipal. O decreto 212, ele fazia algumas interpretações de procedimentos, mas a legislação está estabelecida no Código Tributário Municipal. A revogação do decreto não revoga o artigo da lei e não revoga o que está estabelecido. Sim, a gente compreende isso e por determinação do prefeito, hoje nós estamos com a equipe técnica trabalhando, né? Porque a gente sabe que essa é uma demanda sim que impacta. Assim como o município foi prudente antes na discussão, buscando interpretar de uma maneira mais favorável ao contribuinte, hoje por determinação do prefeito estamos com a equipe técnica trabalhando, fazendo estudos técnicos, né? Principalmente para que a gente possa encontrar um equilíbrio para melhorar essa situação, fazer essa discussão com as entidades, fazer essa discussão com o Poder Legislativo para que possamos encontrar um equilíbrio e avançarmos nessa melhoria. Havia divergências de entendimento sobre se os materiais deveriam compor a mão de obra. Então, assim, o que é preciso ficar claro, o município, em razão da divergência de entendimento e da falta da pacificação sobre qual é a base que deveria incidir, o município, de maneira prudente, entendeu que o ISS ele é um imposto que incide sobre serviço e o ICMS é que incide sobre materiais, que são mercadorias. Como no momento da aplicação da lei havia divergência e não tínhamos uma pacificação, o município seguiu o entendimento, já também naquele momento com entidades, com discussões que foram realizadas coletivamente, no sentido de dizer, olha, realmente o ISS incide sobre serviço, mão de obra, e aplicamos sobre a mão de obra. Hoje, o entendimento pacificado é que o material deve compor a base de cálculo. Então, por isso, a alteração do entendimento. Então, percebam, o município de Sinop vem sendo prudente desde então. É uma discussão árdua, porque ela traz muitas teses jurídicas, né? Porque a discussão é sempre sobre qual imposto incide sobre o quê. E hoje, a pacificação nos diz que a base de cálculo deve também trazer o material. Então, não é o município que estabeleceu esse entendimento, não somos nós em Sinop que assim o determinamos, mas é um entendimento federal que implica na aplicação da norma local. E o município de Sinop, hoje, ele não tem mais a possibilidade de interpretar de maneira mais restritiva a aplicação, porque até então aplicávamos sobre o serviço. Hoje, com a pacificação de que deve compor o material, o município de Sinop está se adaptando ao novo entendimento. É claro que a gente sabe que há uma fase de adaptação, é um tema complexo pela própria composição do que está na base de cálculo ou não, então a gente entende realmente que às vezes há uma dificuldade de interpretação. Mas assim como nós fizemos, estamos aqui para orientar, estamos aqui para esclarecer que nós agora, nesse momento, devemos acompanhar essa decisão e cumprir a legislação. Isso é preciso que a comunidade perceba. Houve uma alteração da interpretação jurídica, não houve um aumento, o que está diferente agora, por isso que há sim um valor a mais sendo cobrado, em razão da composição na base do cálculo dos materiais, que foram estabelecidos por um entendimento jurídico. O município de Sinop, por recomendação do controle interno do município, está fazendo a sua adaptação para que nós não tenhamos que responder por renúncia de receita. Essa discussão é justamente o que estamos fazendo agora, são esses os estudos técnicos que estamos elaborando, justamente para que nós possamos alcançar um equilíbrio nesse sentido, para que a gente possa tranquilizar quem atua no mercado, dar um retorno à sociedade, porque nós temos a consciência de que a construção civil no município de Sinop é fundamental, é importante para a economia e faz a diferença. Então, neste momento, apesar das dificuldades da obrigação legal de aplicarmos, estamos sim, por determinação do prefeito, buscando uma saída técnica de composição com a sociedade e com o Poder Legislativo para avançarmos nesse sentido.